Olá, gente, mais uma aula de física nas nossas videoaulas do Physics. Hoje vamos dar continuidade e falar dos fenômenos ondulatórios, né? A segunda parte. Acompanha comigo aqui, rapidinho. Vamos lembrar daqueles conceitos fundamentais de onda, comprimento de onda, velocidade da onda, né? Amplitude. Relembra comigo aqui, vamos lá. O que seria o lambda? O comprimento de onda, que nós representamos pela letrinha lambda, corresponde à distância que a onda percorre ao completar um ciclo. Fabrício, como é que eu posso encontrar esse lambda? É simples. É só você medir a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Essa distância te dá justamente o comprimento de onda. Fabrício, o que é a amplitude da onda? Gente, amplitude é o deslocamento máximo que a onda sofre em relação à posição de equilíbrio. Lembre-se que a amplitude está associada à energia que a onda transporta. Eu posso pegar uma corda e criar uma pequena amplitude de vibração nessa corda, mas eu também posso criar uma grande amplitude. Quanto maior a amplitude, mais energia essa onda vai possuir, vai transportar. Legal, vamos lembrar um outro conceito fundamental, que é o conceito de frequência. O que vem a ser frequência? A gente fala muito em hertz, megahertz, kilohertz. O que é isso, gente? É frequência da onda. Dá uma olhadinha aqui, acompanha comigo. Frequência, por definição, é o número de ondas pelo tempo. Então, se você pegar o número de ondas e dividir pelo tempo, você passa a ter a frequência dessa onda. No sistema internacional, a frequência é medida em hertz, que significa vibrações, ondas por segundo. Como calcular essa frequência? Uma maneira simples de você calcular a frequência seria o quê? É a razão inversa do período. É o inverso do período, tá? Ou seja, período é o tempo de uma oscilação para outra. É o tempo que o fenômeno leva para se repetir. Repara que é uma relação realmente inversa. Se eu aumento a frequência de uma corda, eu pego uma corda e estou vibrando aqui, criando ondas. Se eu passo a vibrar com uma frequência maior, o tempo de uma onda para outra diminui. Ah, é verdade. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o meu período. Tudo bem? Então, há essa relação inversa. Aumentei a frequência, provoquei mais oscilações naquele período, naquele tempo, esse tempo de uma onda para outra tende a diminuir. Tá legal, gente? Tá. Equação fundamental das ondas. Vamos lembrar? A gente lembra lá da cinemática que velocidade é espaço pelo tempo, o famoso ΔS e ΔT. Quando você cria uma perturbação, você cria o pulso numa corda, o espaço que esse pulso, que essa onda percorre ao longo da corda, naquele ciclo, nós chamamos de comprimento de onda. E o tempo é o período. Como ainda há pouco vimos, quem é o inverso do período? É a nossa o quê? Frequência. Então, para você calcular aí a velocidade de uma onda, você tem duas expressões que são básicas, que são fundamentais na ondulatória. Velocidade lambda sobre o período ou velocidade lambda f. Aquela famosa equação, né? Vem lamber ferida. Que legal. Gente, acompanha comigo. Agora sim, quais são os fenômenos ondulatórios que o teu vestibular, o teu Enem pode exigir, pode cobrar? Fica de olho. Esses fenômenos principais são, vamos lembrar, reflexão, refração, difração, ressonância, interferência e a polarização. Importante ressaltar que desses fenômenos, a polarização, o últimozinho aqui, só ocorre com ondas o quê? Só ocorre com ondas do tipo transversais. Polarização não ocorre com ondas longitudinais. Tudo bem? Acompanha comigo aqui um pouquinho sobre cada fenômeno. O que vem a ser a reflexão de um pulso? Você pega aqui uma corda, cria uma onda nessa corda, a onda vai, bate e volta. Importante lembrar que esse pulso que reflete, ele pode voltar sem inversão de fase ou ele pode refletir sofrendo inversão de fase. Como assim, Fabrício? Dá uma olhadinha aqui na animação. Observa bem o que vai acontecer. Observe, olha lá. Quando a extremidade em que essa corda está ligada, está presa, é uma extremidade fixa, a onda ela volta sofrendo inversão de fase. Quando a extremidade é livre, ela retorna, ela reflete, sem sofrer inversão. Não entendeu? Olha de novo então, acompanha comigo aqui. Extremidade livre, a onda volta sem sofrer inversão de fase. Não esqueça disso. E na extremidade fixa, vejamos, a onda reflete invertendo de fase. Ela vai por cima e volta por baixo. Tudo bem, gente? Essa dica é importante, super importante. Esses detalhes às vezes são cobrados, fique ligado nisso daí. Acompanha comigo um outro exemplo aqui que envolve reflexão,
que inclusive já falamos na primeira aula, o exemplo do ultrassom, o exame de ultrassonografia, o sonar também, né? No caso do ultrassom, ele emite ondas o quê? Mecânicas, ondas sonoras de alta frequência, acima de quanto? 20 mil Hz. E essas ondas, ao refletirem na estrutura interna do corpo ou do feto, geram imagens, né? Essa tecnologia ela é muito legal e hoje em dia ela é altamente difundida, altamente utilizada, beleza? Bom, vamos ao próximo fenômeno? Vem comigo, refração. Refração é quando uma onda muda de meio. É importante lembrar que ao mudar de meio, quem é que não muda, gente? A frequência. Anote que eu vou lhe falar. Uma onda nasce, cresce e morre com a mesma frequência. Que nem que muda então? Gente, muda quem? A velocidade e muda o comprimento de onda. Lembrando, refração, mudança de meio. O que caracteriza a mudança de meio, Fabrício? Mudança na velocidade da onda. Galera, importante relembrar, novamente, mudou de meio, a frequência não vai mudar, ela se mantém constante. Lembra da equaçãozinha que ainda há pouco falamos? V lambda F? Isola a minha frequência aqui, ó. Repara que como a frequência é constante, o V e o lambda sofrem uma relação direta. Se a onda mudar de meio e aumentar a velocidade, aumenta o lambda. Mudou de meio, diminuiu a velocidade, diminui o lambda. Tudo bem, galera? Não esquece. A ondinha vem lá correndo, passou por outro meio, a velocidade aumentou, o lambda aumenta. A ondinha vem correndo, passou por outro meio, diminuiu a velocidade, diminuiu o lambda. Não esqueça. Deixa eu ver se você entendeu. Ele fala assim para você, uma onda sonora passa do ar para a água. Uma onda sonora passa do ar para a água. Eu te pergunto, o que ocorreu com o comprimento de onda desse som? Comprimento de onda, o que aconteceu? Cara, lembra da velocidade. Bom, como o som é uma onda mecânica, ele gosta de quê? De matéria. Onde é que o som corre mais rápido, gente? No ar ou na água? Na água, tem mais matéria. Então, quando o som passa do ar para a água, a sua velocidade é o quê? Aumenta. Junto com a velocidade, quem aumenta? O meu lambda. Tudo bem? Aumentou o V, aumentou o lambda, galera. Por favor, hein? Não esqueça disso, sempre é cobrado. Vamos lá. Um exemplo interessante também onde envolve a questão da refração é quando uma onda muda de profundidade. Ela vem de uma região mais profunda, por exemplo, e passa para uma região mais rasa. Nós sabemos hoje que a velocidade de propagação de uma onda na superfície da água depende da raiz quadrada da profundidade. Dá uma olhadinha nessa relação que ela é interessante. Velocidade proporcional à raiz da profundidade h. Ou seja, se a onda aumentar a profundidade dela, né, ela vem na superfície da água, a profundidade aumentou, aumenta a velocidade. Diminuiu a profundidade, diminui a velocidade também. Tudo bem? Acompanha comigo aqui então, vamos lá. Essa onda vem numa região mais profunda e passa para uma região mais rasa. Observe a mudança de meio. Dizemos que houve uma refração. Vai mudar o quê? A sua velocidade. Junto com a velocidade, comprimento de onda. Quem não muda? Frequência. Legal. Então vem comigo aqui, vamos lá. A onda vem, passa da região profunda para a região rasa. Diminuiu a profundidade, diminui a velocidade. Diminui o lambda. Observa bem, é bem clara a imagem, diminui o lambda. Tudo bem, gente? Fica de olho. Essa também já caiu bastante. E aqui a gente tem uma situação, né, que é o caso do tsunami, onda gigante, onda da morte, né? Aqui são fotos reais, olha só. Bom, nós sabemos que quando uma onda se propaga, ela não leva o quê? Matéria. Ela só transporta o quê? Energia. Mas quando essa onda quebra, no caso de um tsunami, uma onda gigante, aquela massa toda de água sai levando o que está pela frente. Já não é a onda em si, não é o deslocamento de matéria, deslocamento de massa. Então observa bem, interessante aqui ressaltar o que está acontecendo. A onda ela vem em alto mar. Um tsunami tem uma velocidade altíssima, porque eu tenho uma grande profundidade. Olha, aproximadamente aqui, uma profundidade de 7 mil metros, 7 quilômetros de profundidade, a onda chega a atingir 940 quilômetros por hora. Cara, é mais rápido do que um avião desse de cruzeiro, né? Que você vai viajar, um avião que chega a 700, 800 quilômetros por hora, o tsunami bate 940. Só que na medida que essa onda vai chegando no litoral, a profundidade, logicamente, diminui. Diminuindo a profundidade, quem diminui? A velocidade. E também o comprimento de onda. Aí essa onda perde energia o quê? Cinética, mas ela ganha altura. Ela ganha energia o quê?
potencial. E aí que mora o perigo, que quando essa onda quebra, ela sai devastando, levando o que está pela frente. Tudo bem, pessoal? Então é uma questão interessante, de repente, para a sua prova. Legal? Vamos para o próximo? Vamos lá. Difração. Difração é a capacidade que a onda possui em contornar obstáculos. Está na tua casa, está falando com o vizinho, com a vizinha, tem um muro lá, mas você consegue conversar com ela. Ei, vizinha, tá bem, beleza, quer alguma coisa, quer ajuda? Não é verdade? Isso é possível porque a onda consegue o quê? Oi? Contornar o obstáculo, né? Tá na tua casa, na tua cama lá, vendo televisão, também te chama para almoçar. Mulher, vem almoçar! É possível porque a onda consegue contornar obstáculos. Então esse fenômeno em que a onda contorna obstáculos, como é que nós chamamos? Difração. Quando eu falo em contornar obstáculos, pode ser uma barreira, como um muro, ou pode ser uma fenda, uma abertura, como uma porta. Tudo bem, gente? Então a gente fala em contornar, beleza? Observa bem aqui algumas situações. Você vai me perguntar, mas Fabrício, vamos voltar para aquele exemplo lá do muro. Estou com a vizinha conversando com ela, tudo bem? Você tem arroz, tem açúcar, que às vezes falta em casa, né? E aí ela conversa com você, mas você consegue visualizá-la? Você está enxergando ela ou só está ouvindo? Pois é, só ouvindo, né? Por que não dá para ver? Porque a luz não consegue contornar o muro. Ah, então a luz não difrata? Opa, eu não falei isso. A luz ela pode difratar. No caso do muro, ela não consegue porque o seu comprimento de onda é muito pequeno em comparação com o tamanho do muro. Ah, então para que ocorra a difração, é importante uma condição. O comprimento de onda, o lambda, deve ser próximo, deve ser da ordem de grandeza do tamanho do obstáculo. Tudo bem, gente? O som tem um comprimento de onda que varia de 2 centímetros a 20 metros, 17 metros, o som audível. Então, facilmente ele consegue contornar o muro. A luz não. Não quer dizer que a luz não possa sofrer difração. A difração pode ocorrer com qualquer tipo de onda, mecânica ou eletromagnética. Só tem que haver a condição. O Enem já cobrou isso, viu, gente? Aqui você tem uma foto de uma prova do Enem que mostra uma fenda, a luz passando direto aqui na fenda, ou seja, não está havendo difração, ela está apenas passando em linha reta, mas na medida que eu vou diminuindo essa fenda, eu consigo perceber que a luz consegue difratar, contornar a fenda e iluminar uma área aqui na tela bem maior do que a própria área da fenda. Ou seja, a luz conseguiu difratar. Agora, isso aconteceu por quê? Porque nesse caso, o tamanho da fenda chegou próximo ao comprimento de onda da luz, facilitando a ocorrência da difração. Tudo bem? Então não vamos errar besteira. Fique de olho, difração fenômeno importante. Opa! Ressonância! Cara, quando eu ia para a Federal, eu penava com essa ressonância. Gente, eu pegava 2 ônibus lá para o UFPA. Cara, era uma luta. Sabe aquela perimetral? Hoje tá linda, estão até duplicando, né? Na minha época não tinha asfalto. É verdade, eu pegava o ônibus, viu, DJ? Eu pegava o ônibus que era não vou falar o nome que depois sou processado, mas era um ônibus horrível, cara, que balançava tudo. Então eu chegava, aí o motorista ia arrancando, aí você ia... Aí o vidro ia... Aí você segurava o vidro, aí segurava a cadeira. Então você chegava assim na universidade, né? Já chegava... DJ, ele já chegava vibrando. Ressonância total. Já chegava na aula assim, culpa da ressonância. Então, o que é a ressonância? É quando um corpo está vibrando e faz o outro vibrar com ele. Aqui vamos ver um exemplozinho dessa ressonância. A gente tem aqui um diapasão, você conhece? Um instrumento muito usado em afinação. Você bate num e o outro ao lado vibra com ele. O legal é que eu provoquei a vibração do primeiro e o segundo começou a vibrar com o primeiro. Eu nem encostei no segundo, ou seja, a vibração de uma energia foi transferida ao outro. Quer ver um exemplo legal que você deve conhecer? Olha aí, que isso, né? E aí a mulher dá um grito e a taça quebra. Pá, trinca. Já viram isso em programa de televisão, né? Tinha um aí que falava da ciência, era muito bacana, nunca mais eu vi. Tá? E aí gritava e a taça trincava. A taça quebrava. Mas qual é a condição para quebrar a taça? É um grito muito, muito intenso, né? Muito forte? Não é bem isso, gente. A condição para que a taça ela trinque, ela entre em ressonância com a onda sonora, é que a frequência natural de vibração do copo seja igual à frequência da onda. É isso mesmo. Para que um corpo ele entre em ressonância, as frequências têm que ser próximas. A frequência da onda, que vai gerar a ressonância, tá? Tem que ser próxima à frequência natural do corpo.
Todo corpo tem uma frequência natural de vibração. Um copo vibra de uma maneira, uma régua vibra de outra, uma ponte, um prédio. São frequências naturais, frequências em que o corpo ele pode entrar em ressonância. Dá uma olhadinha comigo aqui em situações legais de ressonância também. Aqui nós temos o caso do forno, né, de micro-ondas. Lembre lá da química, professor Bechara, professor Alex, professor Anderson, professor Alcemir, a galera toda da química explica para vocês isso, o André. Cara, é gente pra caramba, né? Dá uma olhadinha aqui. O que nós temos aqui? Você tem a molécula de água, né? E aqui você tem o H2O. Como você tem uma ligação de 104,5 graus, essa molécula de água, ela é polar, né? Então o que vai acontecer? Devido a essa polaridade, o fato da molécula de água ser um dipolozinho, um lado positivo e um lado negativo, ela facilmente se alinha ao campo elétrico. Isso. O que é uma onda eletromagnética? Campo elétrico, campo magnético, beleza? Quando o campo elétrico aponta para cima, a onda atinge a molécula de água lá no alimento, esse campo elétrico está para cima, a molécula de água vai para cima. Quando esse campo elétrico vai para baixo, a molécula de água, gira e vai para baixo. Então essa molécula de água, pessoal, ela fica num balé doido, ó, vibrando, ó. Isso ela faz milhões de vezes por segundo. O que isso gera? Atrito, gerando calor. Ah, é assim que aquece teu alimento à noite na tua casa, o teu suco. Suco quente é estranho, mas tudo bem. O teu café, pronto, melhorou, né? Como é que aquece? Através da ressonância. A onda atinge o alimento e as moléculas de água começam a vibrar, provocando atrito, gerando calor. Tudo bem? Então, se na tua prova lá do vestibular, essa já caiu também, ele vier falando de forno de micro-ondas, de aquecimento e qual é o fenômeno, não esqueça que aí está ocorrendo a ressonânciazinha, tudo bem? E aqui a gente tem um exemplo legal entre aspas, né? É curioso, que foi da ponte de Tacoma, em 1940, nos Estados Unidos. Essa ponte entrou em ressonância com rajadas do vento. É isso mesmo. O vento bateu na ponte, a ponte vibrava, uma outra rajada bateu, né, periodicamente, e essa ponte começou a vibrar com amplitudes cada vez maiores, até que ela veio a ruir, ela veio a quebrar. Olha só, né? Que legal. Então aqui é um fenômeno também de ressonância. Tudo bem? Vamos ao próximo? Bora que o tempo está acabando. Vamos lá, vem comigo. Interferência, galera. Gente, interferência não é nada mais, é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. E aí você pode ter interferência, vamos lembrar, construtiva ou interferência destrutiva. Vamos lá. Você joga, por exemplo, duas pedrinhas na água, criando ondas, essas ondas se encontram. Nesse encontro eu posso ter crista com crista, crista com vale ou até vale com vale. O que vai acontecer? Acompanha comigo. Quando duas cristas se encontram, elas se somam, aí eu vou ter uma interferência chamada interferência o quê, galera? Construtiva. Também ocorre quando ocorre o encontro entre dois vales. Então, crista, crista ou vale, vale, tudo bem? Eu vou ter a soma, então a energia ela é amplificada, ela é somada naquele momento do encontro. Como calcular a amplitude final? É a soma das duas amplitudes. Então, nesse caso, você tem a interferência construtiva. Tudo bem? Se for um caso de som, por exemplo, o som fica mais intenso, mais forte. E aqui você tem um exemplo de interferência destrutiva. Quando a crista de uma onda encontra com o vale da outra. Elas estão em oposição de fase. Um exemplo, né? Beleza? No caso de ondas longitudinais, no caso do som, só reforçando, é quando a região de alta pressão encontra a região de baixa pressão. É porque o som é uma onda de pressão, né? Região de alta e baixa pressão. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai ter uma interferência do tipo destrutiva. Tá legal? Beleza? Então aqui nós temos um exemplo, como ainda há pouco conversamos, né? Da propagação sonora, tá certo? Onde o som é uma onda de alta e baixa pressão. E aí eu lhe pergunto, som com som pode resultar em silêncio? Pode. Som com som pode resultar em silêncio? Pode. Se ele vier falando isso para você, já sabe qual é o fenômeno responsável por isso? Interferência, no caso, destrutiva. Um fenômeno curioso também que ocorre com ondas sonoras é o fenômeno do batimento. Tudo bem? Batimento é quando há uma oscilação. O som ora fica forte, ora fica fraco, ora fica forte, o som fica... né? Aí o som fica forte, fica fraco. Quer dizer, ocorre quando ondas sonoras de frequência próximas se encontram. Esse já caiu na UEPA,
tá? É uma dica interessante, fenômenozinho do batimento. E como eu lhe falei, olha, o computador analisa o som, analisa um ruído, vê como é que é o formato da onda, comprimento de onda, frequência e emite um som igual, mas em oposição de fase. Né? Como eu lhe falei, onde a pressão é alta, a outra é baixa. Quando as ondas se encontrarem, uma consegue anular a outra. Isso é tecnologia do silêncio. Tudo bem? Então, som com som pode resultar, sim, em silêncio. E a luz sofre interferência? Sofre. Claro que sim. Quer ver um fenômeno bonito de interferência luminosa? Vocês já viram aquele colorido da bolha de sabão? Né? Aquele colorido que você vê em CD e em DVD também tem a ver com interferência. Muita gente pensa que é dispersão esse fenômeno, que é aquele fenômeno do arco-íris. Não é. Isso é um erro muito comum, viu, gente? Arco-íris é um fenômeno, bolha de sabão é outra coisa. Não vai errar essa, hein? Arco-íris é a separação da luz branca, apenas isso. É a dispersão da luz. E o colorido das bolhas de sabão deve-se à interferência luminosa. Mas como é que acontece isso, né, gente? Dá uma olhadinha aqui. Quando a luz incide na película da bolha, parte da luz reflete em cima, logo na parte superior da película, e parte reflete internamente na película. É exatamente isso. Essas ondas, depois da reflexão, elas se encontram. E nesse encontro, elas ficam defasadas. Crista com vale. Como a luz branca é uma mistura de cores, com vários comprimentos de onda, algumas cores se somam, outras se anulam. Como a espessura da bolha de sabão não é constante, não é uniforme, tem parte que a espessura é maior, tem parte que é menor, essa luz percorre caminhos diferentes, o que gera padrões de interferência diferentes. Tudo bem? Então, colorido de bolha de sabão não é dispersão. Qual é o fenômeno? Interferência da luz. Tudo bem? E como ainda há pouco conversamos também com vocês, né? O colorido do CD, do DVD também. Ali é interessante também falar que um CD, um DVD, ele é cheio de trilhas. O laser, ele lê esses caminhos aqui. É uma linguagem binária, né, de luz e não luz. Nós chamamos isso, essas pequenas trilhas, essas pequenas cavidades, de rede de difração. Quando a luz ela entra, penetra nesses orifícios. E aí a luz ela sofre esse fenômeno e ao refletir, como as ondas ficam fora de fase, algumas se somam, outras se anulam, como ocorre lá nas bolhas de sabão, também gerando interferência da luz. Tudo bem? Olha só, hein? Que legal, tá? Lembrando aqui a diferença rápida entre Blu-ray, DVD e o CD. Antigamente você comprava, usava, todo mundo era o CD, era uma mania nacional, né? Eu falo antigamente, mas já tem um bom tempo, né? Tudo bem? Mas hoje a pessoa já está numa outra tecnologia mais avançada, que é Blu-ray Disc, né? Que é a luz azul, é o laser azul. Qual é a diferença, Fabrício? Olha só, é a capacidade de armazenamento de dados. Um CD comum, as trilhas, essas cavidades, né, esses bitzinhos aqui, ó, eles eram imensos, né? Tá certo? Olha a distância entre uma para outra. Na medida em que eu vou desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando meu laser, trabalhando com laser com frequência maior e, consequentemente, menor comprimento de onda, esse laser tem um poder de resolução maior. Ele consegue ver trilhas menores. Consequentemente, a quantidade de dados que você consegue armazenar agora na mídia ou no CD é bem maior. Tudo bem? Agora, logicamente, esse laser aqui, um laser vermelho, ele não consegue ler um Blu-ray. Não dá, porque ele tem um comprimento de onda muito grande. Já o laser do Blu-ray consegue ler as outras, porque ele tem uma capacidade de leitura maior. Tudo bem? Já que ele trabalha com uma luz de maior frequência, que é o azul, em comparação com o vermelho, e a luz azul, por ter maior frequência, tem menor comprimento de onda. Cara, essa é uma questão legal. Tudo bem? Então aqui a gente tem o poder de armazenamento, só para te ter uma ideia, um CD convencional 700 megabytes e um Blu-ray 25 gigabytes. É muito mais. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Como eu lhe falei, só para reforçar, para você não esquecer, arco-íris é uma coisa, bolha de sabão é outra. Arco-íris é o fenômeno da refração, que ocorre devido à dispersão da luz. E as bolinhas de sabão é interferência da luz. Tudo bem? Essa já caiu e o pessoal gosta de errar. Como você é do Físicas, você mora aqui, você não vai errar. Beleza? Ah, essa é legal. Você tá vendo meu óculos? Quase não tem reflexo. Esse óculos ele tem um tratamento anti-reflexo, as lentes, né? O que seria esse tratamento anti-reflexo? Na verdade, é uma películazinha
né, uma pequena película que é colocada no vidro, e essa luz, ao refletir no vidro, parte reflete nessa película, nesse verniz, e parte reflete no próprio vidro. As ondas ficam defasadas, ficam fora de fase, crista com vale. O que acontece quando a crista de uma encontrar com o vale da outra? Elas se anulam. Elas se anulando, eu elimino o reflexo. Então o tratamento anti-reflexo, esse verniz que eles passam, né, na lente dos óculos, é para retirar o reflexo. E como é que eu consigo retirar esse reflexo? Através da interferência. Tudo bem? Então olha que legal, de repente uma questão para a sua prova. E para finalizar, último fenômeno, que pena, né, gente? Polarização. O que é polarizar uma onda? Polarizar uma onda é fazer uma onda vibrar em apenas um plano. Vamos lembrar da luz, né? A luz é uma onda transversal, mas não pense você que ela vibra bonitinha, senão ela vibra assim, ela vibra assim, ela vibra em vários planos. Polarizar uma onda é fazer essa onda vibrar em um plano apenas. Isso pode ser feito como? Dá uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem uma analogia rapidinho para você entender legal. Eu peguei aqui uma corda, vibrei a corda na vertical, eu tenho uma fenda vertical, a onda vai passar. Mas se eu vibrar a corda na vertical e a fenda for horizontal, a onda é bloqueada, ela não passa. Um filtro polaroide, ele faz mais ou menos isso. Tá aqui, gente, olha, isso aqui é um filtro polaroide. O que esse filtro ele faz, tá? Ele deixa a luz passar em apenas um plano. Então a luz ela vem aqui passando em vários planos, passou pelo filtro, ela passa até um plano de vibração. Dizemos que ela foi o quê, então? Ela foi polarizada. É isso que ele faz, tá? Agora, lembrando, somente ondas o quê? Transversais podem ser o quê? Polarizadas. A luz pode? A luz pode, ela é transversal. O som pode? O som não, porque o som é uma onda o quê? Longitudinal. Então, se ele vê com esse papo de que o som foi polarizado, mentira, o som não pode, o som é uma onda longitudinal. A luz pode, porque a luz é o quê? Transversal. Agora, olha que legal, essa já caiu várias vezes. O que acontece se você colocar dois filtros polaroides com planos de polarização perpendiculares, 90 graus? Eles bloqueiam a luz. Observa a animação. O primeiro filtro filtra na vertical. Se o segundo filtro estiver na horizontal, não há como a luz passar. Tudo bem? Então, dois filtros polaroides formando 90 graus entre si, bloqueiam a luz. Observa aqui, acompanha comigo. Nós temos aqui, ó, a luz passando pelos dois. Ou seja, o que mostra que os dois estão no mesmo plano. Eu não sei qual é o plano, vamos supor que ambos sejam verticais. Então a luz passou pelo primeiro e passou pelo segundo. Mas se eu pegar o segundo filtro e girar, bora ver o que vai acontecer? Ó, olha aí. Opa! O que aconteceu? Nessa região de interseção, observa bem aqui, ficou escura, o que mostra que a luz não está passando. E por que não está passando? Porque enquanto um filtro polariza num plano, o outro polariza num plano perpendicular ao primeiro. Tudo bem, gente? Então, dois filtros polaroides formando 90 graus entre si, bloqueiam a passagem da luz. Tá legal? Lembrando que a polarização, bora voltar, só ocorre com ondas o quê? Não ouvi? Transversais, tá legal, beleza. Acompanha comigo aqui uma outra aplicação legal de polarização. Eliminação de reflexos, não da lente, não vai fazer doidice, não vai confundir. Aquele caso lá da lente do óculos, né, da película do meu óculos, a interferência. Aqui a eliminação de reflexos externos. Por exemplo, você está batendo aqui essa foto, observa a diferença. Na primeira foto, não há quase reflexo, e na segunda tem muito reflexo. Como é que pode? A diferença é que nessa primeira foto aqui, você está vendo? Eu estou usando um filtro polaroide na minha máquina. E o que esse filtro vai fazer, Fabrício? Esse filtro vai bloquear a luz refletida. Por quê? Porque a luz refletida ela é parcialmente polarizada. Exatamente. Então, quando a luz ela vem e reflete na água, ela volta polarizada. Então, se eu usar um filtro, eu vou bloquear essa luz. Olha que legal essa. Olha lá, a luz vem, refletiu aqui na interface, né, a água, isso também acontece com vidro, em superfícies planas, como ar, como vidro, tá? E aí essa luz ela volta parcialmente polarizada. Então, se você usar um filtro polaroide, você bloqueia essa luz. Novamente, observe aqui as duas fotos. Em qual delas se usou um filtro polaroide para eliminar o reflexo? Na primeira ou na segunda? Na segunda. Claro que a luz de dentro atravessa,
Mas a luz refletida no vidro não, porque ela é bloqueada por quem? Pelo meu filtro polarizador. Tudo bem? Então, cuidado com isso aqui também, que é uma questão legal. E aqui, mais uma situação, são aqueles óculos Ray-Ban, que tem filtro Polaroid, eu digo do Ray-Ban, né? Eu tenho merchandise aqui também, a gente ganha por fora, tá? Mas, na verdade, existem outras marcas. Então, a luz, ela vem e reflete na água, um óculos comum e um óculos com uma lente Polaroid. Olha a diferença na qualidade da imagem, né, galera? Brincadeira, correto? Beleza. Ah, é verdade. Vamos voltar aqui. Dá uma olhadinha aqui rapidinho. O cinema 3D. Você já foi lá no shopping? De cinema 3D? Show de bola, né? Muito bacana, cara. Tem uns filmes lá, show de bola mesmo. E é legal que quando você olha, realmente dá essa ilusão, né? De um objeto estar mais próximo, outro está mais profundo, está mais longe. Como é que isso é possível, Fabrício? Olha, uma das tecnologias usadas é a polarização da luz, tudo bem? Como é que eu consigo fazer isso? Dá uma olhadinha aqui. Na tela do cinema são projetadas duas imagens. Uma para o teu olho direito e outra para o teu olho esquerdo. São duas cenas que são projetadas na tela. Quando esse filme ele é produzido, gente, ele é gravado com duas máquinas. Uma fazendo o papel do olho direito e a outra do olho esquerdo. E ambas as imagens são lançadas na tela. Caramba, Fabrício, mas como é que um olho, cada um vai ver uma coisa diferente? Como é que meu olho vai filtrar qual é a imagem para ele ver? E aí que entra em cena quem? A polarização. Tudo bem? O que acontece? Quando você coloca aquele óculos, que é o show de bola, eu adoro colocar, eu já uso óculos, põe aquele outro óculos, fica um lesão, com dois óculos assim lá no cinema. É uma figura. E aí o que acontece? Você coloca aquele óculos, um olho teu vai ver uma imagem. Por exemplo, bora imaginar que esse aqui, a polarização seja vertical. Então a imagem que foi projetada para o teu olho direito, ela tem polarização vertical. Essa lente vai deixar passar. Tá? A outra imagem que tentar passar por aqui, você não vai passar por aqui não. Você vai passar pela outra lente, porque a outra lente tem polarização na horizontal. Legal! Então cada olho da pessoa ali ao colocar o óculos, enxerga uma imagem diferente. Isso que dá ideia de 3D, né? Dá ideia de profundidade. Tudo bem? Então se ele falar em 3D, já lembra que isso daí tem a ver com o quê? Tem a ver com polarização. Beleza, galera? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Até o próximo encontro. Vamos falar da parte de acústica, fazer uma revisão geral, efeito Doppler, semana que vem. Grande abraço e um beijo.